A gente fala agora sobre a pandemia de Covid-19. A gente tem falado muito aqui no programa sobre o papel importante que o Ministério da Saúde tem desenvolvido em relação à logística, mas não é só o Ministério da Saúde, o Ministério da Defesa também tem tido um papel fundamental agora nesse período, e é sobre isso que a gente vai conversar agora com o almirante de esquadra Almir Garnier Santos. Ele é o secretário-geral do Ministério da Defesa, conversa conosco aqui a partir de agora em Os Pingos nos Is. Como vai, almirante? Boa noite, obrigado pela entrevista. Boa tarde, eu que agradeço a gentileza de convidar o Ministério da Defesa para informar essa audiência seleta de vocês. Almirante, para começar a nossa conversa, então, queria que o senhor nos dissesse como tem sido a ação das Forças Armadas nesse período, o que exatamente tem sido feito. Pois não, as Forças Armadas elas estão trabalhando desde o início, né? Desde o início dessa dificuldade que todos os brasileiros começamos a ter. Na verdade, nós começamos trazendo brasileiros que estavam lá em Wuhan, o epicentro da pandemia, uma ação da Força Aérea, usando aí aeronaves cedidas pelo presidente e tudo. Nós começamos lá em 5 de fevereiro a fazer essa ação com inúmeros cuidados, era um momento de muito desconhecimento, né? Estamos ganhando conhecimento aos poucos, não é? Mas naquele momento eram inúmeros os desconhecimentos e a gente teve que preparar uma operação com todo o cuidado a fim de não haver contaminação, dificuldades até para fazer sobrevoo em alguns países, pousar, e nós tivemos essa atuação inicial muito bem sucedida. Então nós começamos em 5 de fevereiro e estamos direto até então com diversas ações ligadas a equipamentos, ações de treinamento, ações de desinfecção, ações para preparar o nosso próprio pessoal, mas também capacitar outros profissionais de saúde, ações para distribuição, é uma ação fortemente logística, né, como você estava falando, para distribuir equipamentos de proteção individual, os famosos ventiladores pulmonares, os respiradores, remédios, enfim, tudo isso faz parte da atuação das nossas forças. Almirante, quem lhe pergunta agora é José Maria Trindade. Diga, Zé. Pois é, almirante, a convite do ministro-chefe da Casa Civil, o Braga Neto, né, eu visitei no Palácio do Planalto uma estrutura muito grande lá, montada exatamente para acompanhar todo o processo e todo o que está acontecendo com a pandemia no Brasil. Há uma impressão falsa de que o governo federal está de braços cruzados, apesar da determinação do Supremo Tribunal Federal. Isso não é verdade. Houve no Palácio do Planalto, exatamente no Salão Oval, que é o salão principal de reuniões do Palácio do Planalto, né, a definição de um núcleo ali com representação de todos os ministérios e órgãos envolvidos exatamente no acompanhamento, inclusive um grupo da ABIN, que acompanha todas as informações e dados sobre a pandemia. Eu fiquei impressionado com a organização e o general Braga Neto me mostrou, inclusive, isso aí que o senhor estava dizendo, da dificuldade de importação de equipamentos hospitalares. Na chegada lá na China, ninguém fala sobre isso, mas não pode ficar mais do que 6 horas o avião aguardando. Se ficar mais do que 6 horas, tem que desembarcar. Hotéis e estrutura muito caro, aluguel de espaço para a aeronave ficar no aeroporto muito caro, e qualquer sintoma, aí só sai 14 dias depois. Ou seja, muito complexo o processo e a operação desse sistema para trazer aqui para o Brasil exatamente os equipamentos, respiradores, todos os equipamentos hospitalares e de proteção. A minha pergunta, almirante, é por que isso não foi esclarecido? Porque ninguém sabe de que o governo está gestando exatamente esse grupo de trabalho, essas informações e esta operação pelo Brasil e no exterior. Boa tarde, é um prazer estar respondendo também aqui a sua pergunta, suas considerações são sempre muito importantes, nós acompanhamos. A verdade, eu vou usar uma frase que eu não sei se serve para esse momento, mas a Marinha tem o seu decano, um almirante que já foi ministro da Marinha,
ele costuma dizer que a Marinha tece a sua glória em silêncio. As Forças Armadas, elas têm essa questão de serem dedicadas a cumprir a missão. E sim, estamos. O seu apontamento foi preciso. No primeiro momento que foi decretada a emergência pela pandemia de coronavírus, foi estabelecido pela Casa Civil um gabinete de crise que se reuniu desde então, se reúne até hoje, todos os dias, às 10 horas da manhã. No início, fizemos mais de uma reunião por dia, onde diversos subcomitês foram organizados e estruturados e onde todas as ações foram coordenadas. Essa coordenação, naquele momento, eu acho, talvez aí a nossa deficiência de comunicação, a nossa preocupação era salvar vidas, era evitar tumulto, evitar que a gente não tivesse um plano militar pautado em plano. Então, nós no Ministério da Defesa, certamente, o gabinete de crise criado na Casa Civil, já com o secretário executivo da Casa Civil, também é militar, enfim, acabamos, todos os secretários executivos, os ministros, a preocupação era fazer um plano para que o máximo de resultados fosse obtido. E a gente tinha, sim, equipes de comunicação social acompanhando, mas talvez tenhamos deixado a desejar nesse aspecto. Contudo, desde então, as ações foram coordenadas, são coordenadas. As dificuldades de importação de material que você citou, elas procuraram ser contornadas com a indústria nacional, por exemplo. Foi uma tremenda ação que a Confederação Nacional das Indústrias, os Conselhos de Defesa Nacional, as indústrias da nossa base industrial de defesa se juntaram para fazer face a essa pandemia. Na primeira semana, o Ministério da Defesa, percebendo que alguns materiais ficariam muito escassos, optamos por criar uma página, um portal na nossa internet, pedindo às indústrias da base industrial de defesa, com quem nós temos um contato mais direto, que quisessem trabalhar no sentido de se reconfigurar, a fim de produzirem equipamentos de proteção individual, produzirem álcool gel, produzirem respiradores, enfim. Que capacidade teriam para ajudar o Brasil nesse momento difícil e nesse esforço? Isso foi feito. Essa página está no ar até hoje, o Ministério da Saúde utiliza ela de vez em quando precisa adquirir alguma coisa. Tem mais de 500 empresas cadastradas, mais de 1.000 produtos ofertados. Então, sim, houve a coordenação, continua havendo um esforço conjunto, todos os ministérios afetos participando, mas talvez a gente devesse ter comunicado melhor, é verdade. Mais uma pergunta, Guilherme Fiuza. Diga, Fiuza. Almirante, o senhor por acaso tem um quadro de pacientes que necessitem remoção para locais, por estarem em locais sem vaga de UTI e que estejam precisando de remoção nesse momento do Brasil, no interior do Brasil? Eu não sei se o programa tem esse tipo de mapeamento e essa função. Então, pergunto ao senhor se há essa abordagem, se há esse quadro sobre esse tipo de questão. Boa noite, Guilherme. Nós temos o papel de apoio logístico em todas as situações. O Ministério da Saúde e as diversas secretarias estaduais, eles se coordenam diretamente sobre essa questão de possível falta de capacidade. No momento, a situação que nós estamos acompanhando não está crítica em nenhuma região no sentido de falta de leitos. Porém, no início nós não sabíamos como isso ia se resolver. Por exemplo, logo que as primeiras semanas, Manaus foi uma capital que causou bastante dificuldade em termos de UTI, Belém. Então,
A Força Aérea Brasileira já faz esse trabalho regularmente de transporte de órgãos, por exemplo, para doações de órgãos, né, para cirurgias de substituição de órgãos, quando a Força Aérea, então, passou a fazer remoções quando era indicado medicamente e o Ministério da Saúde nos acionava nessas circunstâncias. Infelizmente, eu não tenho esse número compilado aqui, posso até buscar a posteriori, mas esse número de cabeça nós não temos. Mas nós atuamos fazendo essa remoção e procuramos também ficar de backup em circunstâncias onde houvesse alguma capacidade possível da nossa parte, da parte das Forças Armadas, e não houvesse essa capacidade na rede pública, digamos assim. Mais uma pergunta, Augusto Nunes. Eu não sei se o senhor trabalha diretamente com essa área, mas eu queria saber se o senhor tem informações sobre quantos brasileiros ainda não foram repatriados por terem sido surpreendidos pela pandemia em outros países. Bom, Augusto Nunes, boa noite, obrigado. Eu tenho a informação do que foi feito, não é? Nós, diretamente em voos nossos, por uma questão ou outra, a Força Aérea foi acionada especificamente para repatriar brasileiros. Repatriamos da ordem de 150 brasileiros, a maioria na América do Sul, tirando aqueles de Wuhan, né? A maioria aqui na área da nossa América do Sul. O Ministério das Relações Exteriores fez um trabalho fantástico, que talvez tenha sido pouco divulgado também, repatriou mais de 15 mil brasileiros em aeronaves fretadas, já que voos de carreira ficaram muito restritos. Em alguma situação, nós assumimos uma parte dos voos, das necessidades dos brasileiros, mas eles tiveram a capacidade de trazer mais de 15 mil brasileiros. O número que queriam voltar para o Brasil e não conseguiram, eu acho que é bem pequeno. Há muitos brasileiros, até porque é uma decisão meio pessoal e complexa, depende do momento, né? Na China mesmo, logo no início, muitos brasileiros queriam voltar. E depois começaram a reavaliar se era a melhor coisa e tudo. Então, não é o Ministério da Defesa quem faz esse acompanhamento, é o Ministério das Relações Exteriores, e, portanto, nós não temos o número de brasileiros que tenham dito que queriam voltar para o Brasil e que não conseguiram voos. Eu imagino, pelo grande número que foi repatriado, como eu lhe disse, mais de 15 mil brasileiros, eu acredito que não haja muitos brasileiros querendo retornar agora, nesse momento. Almirante, nos últimos dias também surgiram informações sobre um estoque muito grande de comprimidos de cloroquina que seriam usados no tratamento de Covid-19. O Ministério da Saúde teria um estoque grande parado e o próprio Exército tem participado também da fabricação desse medicamento, mas haveria uma resistência dos estados e dos municípios em receber esse material, porque eles acreditam que não seria utilizado no tratamento dos pacientes com Covid-19. O que é que o senhor tem a nos dizer a respeito disso? O senhor acha que pode ter havido um cálculo errado ou de alguma forma equivocado sobre o uso desses comprimidos de cloroquina, Almirante? Eu creio que esse assunto ele traz primeiro o entendimento de que essa medicação ela é usada regularmente para diversas doenças, né? Na região norte, por exemplo, é comum a malária, mas também é usada para lúpus. E o laboratório farmacêutico do Exército e também da Marinha, eles participam dessa produção até por necessidade nossa, interna. Os números que às vezes se fala, eles não são números, falam em torno de 2 milhões de comprimidos, mas se nós olharmos esse investimento, primeiro, ele, independente da pandemia, esses remédios são usados em outras enfermidades. Com relação
ao uso, né? Eu já vi de tudo. Eu já vi secretarias de saúde, né, estaduais que eventualmente clamam por receber o remédio, assim como prefeituras que desejam o remédio e estão tendo dificuldades. E, por outro lado, algumas regiões, alguns estados, onde o produto está disponível e não é disponibilizado amplamente. Porque acredito eu que seja uma questão que ficou polêmica ou polarizada em um certo sentido, e isso, às vezes, não leva à melhor decisão técnica, né? Porque é sempre um fator de força você ter o remédio, a medicação à disposição do profissional. O médico, o profissional de saúde, é o competente para decidir a adoção ou não, e, em alguns casos, com o consentimento do paciente. Então, nós acreditamos que não houve nenhum excesso de produção. Eu tenho até, como ele disse, 2 milhões de comprimidos foi aquilo que foi produzido inicialmente. Aumentamos a capacidade num primeiro momento, sim, mas esses medicamentos eles são usados em diversas doenças e a nossa própria tropa se utiliza disso. Por exemplo, a tropa da Marinha, quando em missões na África, usa regularmente. Então, nós temos emprego para essa medicação. Muito bem, nós ouvimos aqui o almirante de esquadra Almir Garnier Santos, ele é secretário-geral do Ministério da Defesa, esteve conosco aqui em Os Pingos nos Is. Obrigado pela entrevista, almirante. Bom começo de semana por aí. Até uma próxima. Eu que agradeço. Boa noite. Obrigado a vocês.